Boa noite. A leitura de hoje é da coleção Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Se andarmos na luz. Se andarmos na luz, como Ele está, temos comunhão uns com os outros. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Tanta vez, dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arrugam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo do serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Não nos sobreviverão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na atualidade ao solo do Evangelho, saberemos lutar simples rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve às circunstâncias não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência, e reconheceremos que, situados nas formas, cultivar o valor de nossas vidas. A leitura do Evangelho, boa noite a todos, boa noite a todas. Leitura do Evangelho, a leitura inicial do estudo do Evangelho de hoje é do livro Fonte Viva, psicografada pelo Chico Xavier, escrita pelo Espírito Emmanuel. Que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com algum recurso? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons da vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nossos corações? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que lhe sacie a fome de paz e reconforto,
mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno das nossas realizações para a vida mais alta, apresentaremos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Boa noite aos presentes, boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nós. Iniciando o Evangelho de hoje, louvamos a Deus, louvamos a Jesus, nosso guia e modelo, e cheios de gratidão dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Boa noite a todos. Dando continuidade na análise do capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, com base na instrução dos Espíritos, no item A Paciência, vamos refletir. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes, bendizei a Deus onipotente, que pela dor deste mundo vos marcou para a glória do céu. Meus irmãos, a dor, segundo a doutrina espírita, ela não é um castigo, ela é uma ferramenta divina de aperfeiçoamento moral e espiritual. Quando sofremos, devemos lembrar que Deus está dando uma nova oportunidade para nós. Aqueles que passam por dores, com resignação e fé, demonstram estar prontos para conquistas espirituais maiores. E aqueles que reclamam da dor, com certeza, vão estar ainda trazendo ainda mais energias de sofrimento para si. Mas por que a dor representa, segundo a doutrina espírita, uma bênção para nós? Porque ela é um veículo da qual, perante os erros do passado, nos permite reparar os erros cometidos. Agora, através da dor, a gente consegue reparar os nossos erros de outras vidas e desta nossa vida. Porque muitas vezes a gente erra e, por meio dos nossos erros, a gente sofre. No alimento, na nossa saúde principalmente. A gente erra muito, comendo comidas excessivas, depois a gente tem problemas e assim por diante. A ansiedade, o estresse do dia a dia faz com que a gente pense no amanhã e esqueça hoje. E isso vai acarretando as dores. Temos que ser pacientes, ter o momento certo das coisas. Se a dor é uma bênção, por que ela pode parecer insuportável, muitas vezes? A falta de fé nos leva ao desespero. E nós temos que ter fé diante do sofrimento. Por que então a vida é tão dolorosa na Terra? Como eu falei, estamos aqui aprendendo a cada dia. E por meio da dor é que a gente aprende mais. Então, se nós aceitarmos com resignação as nossas dores, as nossas dificuldades, as coisas amenizam.
E a Terra não é por si só um lugar de dor. Nós, seres humanos, é que a tornamos assim. Através do nosso egoísmo, da violência, da intolerância e de nossas escolhas equivocadas. Para mudar isso, precisamos mudar a nós mesmos. A felicidade está ligada à bondade. Se cada um for bom, a vida naturalmente será mais leve. O Evangelho é a maior lição de amor para todas as criaturas. No entanto, insistimos muitas vezes em aplicar aos outros o Evangelho e esquecemos de aplicá-lo a nós. E nós é que muitas vezes estamos precisando da leitura do Evangelho todos os dias, aprendermos a cada dia. Mas qual o caminho que o Evangelho nos oferece diante do nosso sofrimento? Vamos perceber o exemplo de Jesus. Ele deu na sua vida sempre exemplos de vida, exemplos de força, de paciência, aliada à fé. O Evangelho constitui um remédio eficaz para nós. Mas isso não basta. É necessário que a gente aprenda a esperar. E à frente das simulações, cultivar a paciência. À frente também de tribulações, cultivar a paciência. A paciência é o antídoto para todas as nossas dores, para tudo que a gente tem, a paciência. Em todos os obstáculos, para vencer as sombras, por extinguir, engajemos-nos com a paciência a serviço do coração. Isso Emmanuel nos ensina. Em todos os obstáculos a vencer, em todas as sombras, engajemos-nos com a paciência. Então, quando a gente está assim, bem danadinho da vida, impaciente com alguma coisa, com um colega no trabalho, em casa, vamos usar da paciência. Vamos lembrar que Deus, que é bom e justo, tem paciência com a gente, seus filhos. A paciência não é passividade, mas é ação serena, firme, diante de todas as nossas dificuldades. E com o coração aberto e amoroso, é possível superar qualquer desafio. A paciência é uma força emocional e espiritual. Então, a paciência é uma forma de caridade? Com certeza, é uma das maiores caridades que a gente deve ter. Porque, às vezes, o nosso irmãozinho precisa conversar, a gente não está disposto a escutar. Mas, se a gente for paciente e escutar, a gente já está praticando a nossa caridade. Em casa, um filho precisa que a gente, às vezes, ensine um conteúdo e a gente não tem paciência. Mas, se a gente adquirir a paciência e ensinar, nós estamos fazendo a prática da caridade lá no nosso lar. Em todos os lugares, ajudando um colega no trabalho, ensinando. Se a gente for praticar a caridade nesse sentido, é por meio da paciência. São caminhos. A paciência, no fundo, é a resignação contra injúrias desferidas a nós. Então, nós temos que ter paciência com tudo. Ser paciente com quem nos fere ou nos desafia é um ato de amor e de perdão. Portanto, uma caridade. Então, a paciência pode amenizar a dor? Com certeza. Ela ameniza a dor quando a gente para de focar na dor. Estamos com muita dor, mas se a gente começar a pensar em outra coisa e esquecer daquela dor, a dor vai serenando. Então, a paciência é o nosso antídoto, como eu falei desde o início. Se o fardo parece pesado, com a paciência ele se torna leve. Jesus diz isso para nós no Evangelho. O meu fardo é leve.
com confiança em Jesus, que é o maior exemplo de paciência e resignação, que sofreu todas as revoltas e não teve vingança no coração, não se deixou se posicionar por ninguém, não foi contra o bem, sempre favorável ao bem, dando exemplos de vida. Ele não se calou diante da injustiça, mas também ele não revidou o ódio. E sim, olhava a todos com amor, lembrando que todos eram filhos de Deus. E quando alguém fazia algum mal, ele fazia a oração: Pai, perdoe, não sabem o que fazem. É esse o ensinamento do Mestre para nós. Paciência, perdão e amor. Agora, nesse momento, convido a todos para fazermos a nossa irradiação aqui para o Centro Espírita Allan Kardec. Enquanto a gente está fazendo a nossa irradiação, vamos lembrar também dos nossos irmãozinhos suicidas, fazendo boas irradiações para eles, aguardando, então, a oração final. No segmento do Evangelho, nesse momento vamos fazer as nossas orações, pedindo que a espiritualidade de luz ampare a todos, proteja nesses dias de frio, que todos tenham um abrigo e também tenham a cura de suas doenças, que sejam amparados pela espiritualidade amorosa. Passamos agora, então, ao passe coletivo. Convido a todos que, nesse momento, elevem seu pensamento, com amorosidade, com gratidão, com a certeza de que os fluidos que estão recebendo estão curando o seu corpo e seu espírito. E assim dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Também convidamos a todos os espíritos que estão em nossas residências e aqui junto de nós, que sejam encaminhados pela espiritualidade trabalhadora da casa para serem tratados dentro de suas necessidades. E convidamos a todos para que no próximo domingo participem do Evangelho ou presencial ou em suas residências. Sejam todos bem-vindos e obrigados.